Rapaziada, quem é que vence na hora do almoço? Vamos almoçar, né? Um gorila versus 100 humanos. Ah, o cara chamou o biólogo Henrique pra explicar. Tá bom, tá bom. Boy, eu acho que 100 humano ganha. 100 humano ganha. 100 pessoas, bicho? 100 pessoas ganha, boy. Batalha mortal? Eita, peste! Batalha mortal? Diabo! Gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro tá debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer o fucking gorila Mano, Silverback. rapaziada, tem que fazer não, viu? Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou os 100 mais malucos, né? Não sei. Então fazendo até simulação, usando programa, inteligência artificial. Eu sozinho mato. Do século, galera. Então eu acho que como pai das batalhas mortais no Brasil, o Enerd tinha que trazer pro canal a resposta definitiva para essa questão com uma batalha mortal lendária. Infelizmente eu surgiu ele esses dias. Eu estou nefado aí. Você não poderá participar, fazer o quê, né? Inés Trunks, Peter aqui! Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar? Pra quê, mano? Eu tô em casa, almoçando, assistindo vídeo na internet. Ah, eu tô fazendo nada, eu vou lutar. Um lobisomem. Oxi! Um gorila? 100 de você que tá aí me assistindo. Eu tô fazendo nada, mano. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. Mas pra que eu vou participar? Mas eu ganhava sem deu, nós ganhava do goleiro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás... Ah, vão me pagar? Não, poxa, eu e mais 100, pode me dar dinheiro, valeu. Mata o goleiro fácil. Outra pergunta. Você aceitaria entrar numa jaula com um gorila? Mas rapidinho, entrar e sair. Oh, man. Quanto de Não é 100? É 100 deu. dinheiro? Pô, uma coisa louca, né? Pode botar. Pô, encarar um Pode botar. gorila é brabo. Já viu a coisa de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Só músculo, porra. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Condições. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer 100 de nós dá pra deixar um bicho desse cego, boy. condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal Tudo é sem sangue. real. A gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o Na gorila. mão, é na mão. Não, porque se for considerar esse Mão. elemento, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Ih, usando inteligência artificial, Peter. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão. Mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Não. Vou ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Solo fácil, solo pra caralho. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do Não, bate fácil nele. gorila fácil, né? Sobe em cima dele, Vê o tamanho. Se for menor que o Andrezito ganha. acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você tá ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só pra tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Era quantos quilos mesmo? Eu levanto 120. 120 quilos eu levanto. 120 quilos eu levanto. Não levantei mais que isso ainda não, mas 120 eu levanto. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força.
E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito, costas deles são desproporcionalmente enormes, né, se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for Aonde? Cadê meu peito? Nem tem peito. Cadê o peito? Quer dizer que o gorila ganha disso aqui. Quer dizer que o gorila ganha disso aqui, Barão. Aonde? Na onde? Na onde? Na onde que o gorila vence de mim? Na onde? Toma, toma, toma. Agora ganhou, agora ganhou. Agora ganhou mesmo. um cara Quero é ver se o goleiro ganha deu. shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. O bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais. Aqui, ó. Comendo essa tristeza todo dia. Arroz com carne puro. Um suquinho zero. Pra dizer que o goleiro vem, que com um monte de mato o dia todinho ganhou. Agora ele ganhou mesmo. Os nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida, fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele, e é como se ele tivesse o peso de um graveto, ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda, isso é natural pra eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. E seu gorila parado, imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção. Ele comeu 7 bananas de laranja. Você falando dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, pô, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó? Se liga na briga. Não, mano a mano também não. Como brigar com um bichinho desse aí? Não, mano a mano também, biólogo Henrique, pelo amor de Deus, né? Olha esse papo, cara. Ah, nem o Chris Bumpster. Devia ter chamado o Andrezito. Não, o Andrezito ia meter que só uma peste. O Andrezito ia falar, oxe, eu ganho. Eu ganho, pô. Qual o tamanho do... O Andrezito é 1,90, né? Tamanho de um gorila. Ele ia fazer o seguinte, ele ia chegar, tá ligado? E falava, 1,60? Pisa em cima dele e acabou-se. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? O Andrezito é... Oxe, o cara é menor que eu. Ganho fácil. Ganho fácil, filho. Não tem problema nenhum. Muito fácil. O cara é maior que ele. Uma luta justa. Tá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos? Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. Oh, man. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele Mas é óbvio. veio aqui, Mas é óbvio, né? quebrou o vidro. Ele Aí também. achou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Aí, Mas ó. vamos tentar entender a força desse animal? Vamos. Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? O cara forte de levantar o próprio peso? Só o próprio peso? Não, aí frango, né? Pelo amor de Deus. Sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, bom, o gorila, pela sua musculatura, por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e O Peter pegou tudo que o biólogo tava falando e falou no início do vídeo, aí falou o biólogo Henrique vai falar. Aí agora tá o biólogo Henrique falando a mesma coisa que o Peter já falou.
provavelmente, a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar óbvio. a esposa no casamento para noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Usei esse cara para contextualizar meu ponto de Marruá. O biólogo Henrique ele é citado no meu TCC, que eu apresentei 2 anos atrás. Que eu tava fazendo um trabalho sobre TikTok, o TikTok como fonte de disseminação da biologia, como ferramenta educacional. Aí eu pegava, assim, alguns caras que fazia conteúdo de biologia. E peguei ele. E lá ele. Seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto do gorila. Altura. Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele tá perto do ser humano, a diferença não é tão grande? Rapaziada! Mas esse bicho é bastante grande. Então, bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante. Até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você porra, as pernas gigante. do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava Ó, a caixa torácica dele, tá, porra. ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai. Ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que Entre 4 patas e 2 patas. os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito Quem venceria, Léo? 10 homens ou 100 mulheres? Não, nesse quesito aí os 10 homens ganham. fortes mesmo. Depende dos homens. Depende dos homens, depende das mulheres, depende. Aqui a gente tá na base do depende também, porque depende do gorila, depende dos homens, tá ligado? É muito músculo, cara. Porém, em termos de Se for 10 cabas magrelo, aí 100 mulher, tora o caba no meio. altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba. A altura média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. É isso. No vídeo é o Peter falando um negócio, o biólogo Henrique falando a mesma coisa e o Peter voltando pra falar a mesma coisa. Repetição da boba. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto a de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem, cara. Ele consegue, o gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Sim, mas e o outro homem? Pode dar uma dedada no toba dele? Claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão dos vários homens vai chegar. E eles têm O biólogo Henrique só pra falar, aí, ó. Confirmo que tudo tá sendo dito. altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila, como por exemplo as bolas, né, os olhos, a garganta. Só que tem 2 problemas aí, né? O cara para chegar nos testículos do gorila tem que estar de frente para ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida. Olha, como se você não Mas é 100, não é só um, né? 100. de guerra já não bastasse, o Pô, gorila bola tem uma das com mordidas gosto. mais Boca poderosas encheu do reino d'água. animal.
com a força de 1.300 PSI. Para efeito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto um humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada. Ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá. Ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi suficiente pra Dá pra usar um mata-leão? Dá não, mano, é um gorila. Tu é burro, hein, Felipe? Tu é burro demais, meu irmão. Como é que pode? Ai, acabou burro. Tem escola não? Em Portugal, não? achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas e etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além que o Pedro falou. Muito proeminentes que Goleiro em Portugal é leão. Ah, não sabia não, não sabia não. poderiam causar um estrago terrível no ser humano. É claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né, em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba. E provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para, bom, quebrar o crânio de um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem. E se a gente conseguir abrir a boca dele e mijar dentro? Ah, não pode botar pedra não, né? Ele falar e vai ele engolir um monte de pedra pra ele se engasgar e morrer. Não pode. Pode não. Que eles são Boy, sem homem ganha, meu irmão. animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, está relacionada Um Andrezito contra 100 goleiro. Quem vence? Rapaz, de acordo com o que a gente aprendeu sobre o Andrezito, pelo menos pelas falácias dele, acho que é o Andrezito. É isso aqui, ó. Tá vendo essa Saia estrutura? sangrando. Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa O goleiro tá em jiu-jitsu. Spectroman, desce por aqui e vai até a mandíbula. Sabe não. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo. Onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí. A crista do Spectroman. Essa Muito foda, pô, o crânio do goleiro. crista aí, exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Olha aí. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra Tá, mas não é isso aí que eu vou estar vendo, né, Barão? caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa. Tinha que era botar, mano, a porra do goleiro contra 100 humano mesmo. Pô, aí tu pergunta. Ai, que raiva, mano. O povo. "Ei, será se ganhava?" E é por isso que eu gostava do Coliseu, mano. Será que o humano mata um leão? Bota os dois aí. Botava, a pessoa via. 2 guerreiros contra um leão. Ela assistia. Olha, raparigagem, porra. Isso aqui ficou debate mundial pra saber quem é que ganhava, pô. Fosse lá no Coliseu, botava e aí, toma. Tá, vamos saber quem é que ganha nessa porra. Para ficar bem claro, não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume que seja muito. E se juntar 100 negões da picona pra pegar o goleiro por trás? Cala a boca, bebê. Só fala besteira. Muito Na Roma Antiga isso seria respondido em menos de um dia. Pois é, depois ele falava, não, vamos fazer isso. Aí eu achei essa pergunta é boa mesmo, vamos fazer isso. forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... Bote aí pra nós ver, Barão, a simulação. o homem. Ih, bota a simulação. Ei, mano. O Batalha Mortal foi melhor, já viu? Ei, Peter. A Batalha Mortal tá decadente. Sabe? Tu apoia a volta do Coliseu? Oxente, como é que não apoia? Muito pica? Ou melhor, os 100 homens. Eu sei. A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence. O PT aqui faltou dinheiro, faltou verba. Faltou verba pra simulação. Aí é pica, viu? Aí é pica. Realmente, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, porra, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante. Cadê a animação? Não tem verba não, acabou. Ignorado.
Faliu. O Ei Nerd faliu. em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Aqui, ó. A rapaziada faz um vídeo todinho pra isso aí, mano. ChatGPT. Ele vai dizer aqui pra nós aqui, ó. Ele vai dizer quem é que vence aqui, ó. ChatGPT. Que porra de ChatGPT feio da porra? Cadê? Esse aqui. Tentar. Vambora. Bora, via. ChatGPT. Quem ganha? Um gorila ou 100 homens gostosos sedentos? Depende muito do contexto, mas vamos analisar essa batalha hipotética com um trabalho de lógica. O gorila, provavelmente você quer dizer gorila. Ah, cala a boca, mano. Um gorila adulto tem uma força absurda. Ele pode levantar até 900 quilos, tem dentes enormes e extremamente territorial. Ele pode matar com um só golpe. 100 homens gostosos, sedentos. Gostosos sugere que eles estão em ótima forma. Sedentos pode significar que estão motivados, famintos por ação. Exatamente. Em grupo, 100 pessoas poderiam sobrepujar qualquer criatura em coordenação suficiente. Conclusão: se forem 100 caras fortões organizados e realmente dispostos a brigar, eles têm chance real contra um gorila, mesmo com possíveis baixas. Mas se forem só bonitões, sedentos e desorganizados, o gorila provavelmente encerra o expediente deles em minutos. Vantagem: empate técnico. Ai, dá teu cu, ChatGPT, sabe de nada. Deixa eu dizer que sabe nada. Sabe de nada, ChatGPT. Que lá dizer. Beleza, Leozinho? Ei, mano, eu nem botei meu nome aqui, porra. Rapaz, fui tapeado nessa. O goleiro venceu no carisma. Só de aparecer mesmo. 100 homens gostosos. Não tem chance. Eles se rendem só no grito do bicho. Rapaz. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder. Rapaz. Ao contrário dos Eu gorilas, tô com medo. nós temos Eu tô com medo do ChatGPT, meu irmão. os músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas como consequência, vendo a live. cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 quilômetro por dia. Conclusão, mesmo que você coloque 100 Igual todo mundo da população atualmente. A coisona, a rapaziada de hoje em dia. homens bananada para lutar contra Só sabe viver em cima de montar numa moto o gorila, ou de um carro. só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos É, tem isso também, né? minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar, enquanto os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila se cansar e ficar totalmente exposto para os ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar um homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera, eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 homens não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Imagina a suruba de 100 homens, tá, porra? Eu ia me baldar. Talvez se a gente Ai. bem Chuva de sêmen. o número de homens, já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos Meu Deus, aí, homens vocês Essa é a thumb. consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já sugere outra batalha mortal. Isso aqui foi só um aperitivo de batalha Era só ir no show da Lady Gaga. mortal. Em breve esse quadro tá voltando com força total. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto sempre. Sempre com papos nerdísticos. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Rapaz, esse foi um papo nerdístico. Aqui o menino acaba falou exatamente o que a gente falou. Se fosse na Roma Antiga, essa pergunta seria respondida no dia seguinte, com o público vibrando nas arquibancadas do Coliseu. E era bom, né? Ia ser bom se desse meio. Mas não pode mais nada hoje em dia, o povo é muito chato. O povo é muito chato, meu irmão. Pode mais nada, pô. Não pode mais nada. Peba.